Sumidouro pertenceu ao município de Nova Friburgo durante parte do século XIX, sendo a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer. Era considerada a freguesia de maior potencial econômico proporcionado pelo cultivo do café. Sua economia girava igualmente com a produção de açúcar nos engenhos, alguns deles de propriedade de imigrantes suíços e italianos. Possuía o mais belo trecho da linha férrea fluminense, o ramal da Ponte Seca. Denomina-se Ponte Seca, pois não há um rio abaixo, e sim um majestoso vale oferecendo ao viajante a vista de uma paisagem belíssima. Possui 9 grandes pilares projetados por engenheiros ingleses da Leopoldina Railway Company. A Ponte Seca foi inaugurada em 1888 e integrava o ramal ferroviário Nova Friburgo, além Paraíba. Sumidouro obteve a sua autonomia no ano de 1892. Dividida em terras quentes e terras frias, os vales férteis de Sumidouro são banhados pelo rio Paquequer e seus afluentes. A partir de 1940, nas áreas frias e montanhosas, com altitude que chegam a 1.300 metros, tem início a produção de hortaliças, legumes e frutas. Sua economia é predominantemente agrícola e boa parte da população vive na área rural. No Segundo Império, Sumidouro teve importante papel no ciclo econômico do café. Visitamos a Fazenda São Lourenço, construção de meados do século XIX, edificada durante o período cafeeiro. Consta a tradição oral que possuía aproximadamente 100 escravos à época de sua construção. Entrevistamos Eduardo Schnorr, autor do livro Fazenda Três Saltos, Quando o Vale Conta Histórias, e um dos proprietários da Fazenda São Lourenço. Eduardo Schnorr, você escreveu o livro Fazenda Três Saltos, Quando o Vale Conta Histórias, com a Mary Del Priore. E por falar em fazendas históricas, você tem muita história para contar, né, sobre as suas pesquisas, né? Mas antes disso, vamos falar da Fazenda São Lourenço. Nós estamos aqui hoje, que é de propriedade da sua família. O que você pode falar sobre essa fazenda? Olha, eu não estudei essa fazenda, mas pelas perspectivas que eu já tive de diversas regiões, não só fluminenses, como Minas Gerais, principalmente comarca Rio das Mortes, e da maneira também do Vale do Paraíba paulista, o tipo de construção, principalmente na primeira metade do 19, um arquiteto de São Paulo, também um historiador, chamado Luiz Saia, chama de Torna Viagem. Foi um tipo de construção que foi idealizado em Minas Gerais e, na época do início do século XIX, fim do XVIII, esse tipo de construção é trazida para o Vale do Paraíba e se torna uma marca mais ou menos generalizada de uma maneira de você morar na área rural, né? As casas, por ser um regime escravocrata, um regime de trabalho escravocrata, todas as casas são alpendradas, as casas ficam sobre o terreno, você nunca fica ao rés do chão. Então a Fazenda São Lourenço tem duas características muito interessantes. A primeira é que você não é alpendrada, ela está praticamente ao rés do chão. E ela tem um armazém ao lado, tinha um armazém ao lado, e que mostrava que era uma fazenda de serviço, quer dizer, uma fazenda que é de moradia e de serviço. Pelo teto alto, pela disposição das salas, eram pessoas ainda com grande representação social e grande poder econômico. E isso fica refletido na casa. Mas pelo tipo de construção, eu acreditaria que ela seria mais final do século XIX, por não estar alpendrada. Todas as casas mais alpendradas, com 2 andares, essas casas são mais próprias da primeira metade do XIX, ainda você está, digamos, no apogeu do regime escravocrata.
Então, quando você tem uma decadência, você já tem um trabalho com parcerias, com homens livres, você já está mais ou menos nessa transição, este tipo de representação começa a passar para os modelos, outros modelos arquitetônicos, como muitas coisas eram chalé, eram construções mais francesas, construções mais lembrando construções inglesas, que você vê muito em construções de estradas de ferro, em estações de estradas de ferro. Então, as pessoas acham que trabalhar fazendo de café é ficar lembrando, meu avô, o barão, fica essa imagem muito de aristocracia saudosa. Não é. O historiador, quando trabalha as fazendas de café e suas diversas manifestações arquitetônicas, está querendo trazer uma maneira de como as pessoas viviam, de como as pessoas se relacionavam, inclusive com o mundo do trabalho. E como o mundo do trabalho que se relacionava com os proprietários. Porque não existe essa situação, que é muito difundida, senhores e escravos. Você tem uma gama imensa de pessoas que transitam e que moram dentro das fazendas. Uma outra característica mostra que essa fazenda é mais para o final do 19, mais dentro de um contexto. Estou falando agora porque eu não conheço a geografia de Sumidouro. Todas as maiores fazendas de café, ou grandes propriedades rurais, vamos chamar assim, do Vale do Paraíba ou em Minas Gerais, elas ficavam a cavaleiro da estrada, porque os fazendeiros também eram representantes do poder. Então eles tinham que ter o controle das estradas, o controle do ir e vir. Então você vê que essa é uma fazenda mais de trabalho. Pode ser, inclusive eu acho isso, mas teria que estudar melhor, que é as chamadas fazendas de serviço, que é uma fazenda dentro de uma fazenda, né? Porque já tem aqui duas São Lourenço. Então esta primeira São Lourenço, esta seria parte dessa fazenda São Lourenço. É muito comum. Por exemplo, o Pedro Ramos Nogueira, em Baranal, era o dono da fazenda Luanda, mas a fazenda Luanda foi parte da fazenda Boa Vista, que era do pai dele. Então, na hora que você tem essas divisões de herança, essas fazendas também começam a serem partilhadas. Nós temos que trabalhar com diversas representações sociais, com diversas maneiras de você ver, não só o Estado do Rio, mas o século XIX. Isso não está incompleto, esse trabalho não está, acho que nem começado. As pessoas estão muito com ênfase ainda no sul fluminense e na região do norte de São Paulo. Esta região aqui, por exemplo, tem, só que o que a gente conversou informalmente, tinha muita coisa que eu sinceramente, eu desconhecia. Eu conhecia mais o distrito de Aparecida, mas a região de Cantagalo, que é uma região que foi trabalhada pelo Georg Green. Sabia do Nova Friburgo, sabia da estrada de ferro, das caixas, mas era uma coisa que eu não tenho domínio, não conheço. Então, também é trabalho de historiador, eu estava falando isso ontem, eu reitero, é muito bonito, porque mesmo na nossa idade a gente não para de aprender. Eu não sou historiador, eu agora eu posso parar de aprender. Não, você vai continuar. A gente vai desligar isso aqui, daqui a uma semana eu vou estar aqui conversando com você, conversando com o Marcelo, vocês vão estar trocando figurinhas, vão estar me levando a fazendas, eu vou puxar de informação de cá e vai começar a criar uma teia de informações inéditas sobre uma região que é Sumidouro, que é pouco conhecida, que era um distrito, era uma freguesia da comarca de Nova Friburgo. O que Nova Friburgo é conhecida? Se você for ver historicamente, são os desenhos do Steiner, algumas fotografias, o Parque São Clemente, do Arnaldo Guinle, o Sanatório Naval, mas talvez a Fazenda Valdantas, mas você não tem um trabalho, posso até estar errado, porque também não estou a par de todo o trabalho acadêmico, sobre o que foi Sumidouro, o que foi Cantagalo, o que foi o distrito de Aparecida, todas as suas ligações. A maior produtora de café do final do século XIX e princípio do XX foi aqui a região do Vale do Paraíba, aqui em cima. Tá? A importância, por exemplo, de Itaperuna, a importância de Varriçá, a importância dessas regiões todas se comunicando com campos. Né? Então, nós temos muito trabalho a ser feito e de representação social. A São Lourenço,
É uma fazenda do século IX, mas ela tem essa característica, já está praticamente ao resto do chão. Então isso é uma novidade. Vamos trabalhar isso? Ah, você está com saudades do Império? Eu não estou com saudade do Império. Você tem que pensar que o Império foi o Brasil. Entendeu? Simplesmente, você imaginar que o Rodrigues Alves foi presidente da República, mas ele era chamado de conselheiro, esquecendo de completar o título dele, era conselheiro do Império. Quer dizer, um conselheiro do Império vira presidente da República. Quer dizer, não tem esse fechamento. Acabou a República, acabou o Império, vamos passar para a República e fica só. Isso é muito bom para a didática, para você ensinar a história. Mas quando você trabalha com a Fazenda Três Saltos, você vê uma família que começa a construir no século XVIII e vai até o final do século XIX. O que levou você a pesquisar essa fazenda especificamente? Qual foi o motivo da sua opção? Porque nós trabalhamos com representação social e rede de sociabilidade. Tá? Quando você trabalha uma propriedade, não é só o que ela produziu, o que o número dos escravos que pertenciam, que tem uma linha de historiadores que gostam de trabalhar, e é importante, é muito importante isso. Famílias escravas. Eu gosto de trabalhar com a montagem da representação de poder, de como essas pessoas não vindas de um ambiente rural, quer dizer, ele é morando com grandeza do Piraí, mas eles criam uma rede de sociabilidade que sustenta o Império. E é a casa e os utensílios domésticos que vão dar essa representação. Também vão refletir essa representação, porque eles vão ser a corte na sua região. Eles vão ser os representantes, entre aspas, do poder que sustenta o Império. Por exemplo, o Honório Hermeto Carneiro Leão, que era o famoso Marquês de Paraná, o irmão dele vai ser o Barão de Santa Maria, que vai estar ligado a este grupo do Barão do Piraí. Aí do outro lado você tem o Teófilo Otoni. O Teófilo Otoni é casado com a Ricota, que vai ser neta do Barão do Piraí. Quer dizer, então você vai juntando essas pessoas. Qual era você está se referindo à nobreza da Fazenda Três Saltos? Três Saltos. Um exemplo. Eu trabalhei na Fazenda do Resgate, em Bananal. Eu disse, não, Fazenda de Café em São Paulo. Disse, não, se você for puxar pelo Inácio Gabriel Monteiro de Barros, que vai ser o primeiro presidente primeiro fazendeiro, dono da Resgate, o pai dele é inconfidente. Então você já joga essa informação, você já vai jogar para o século XVIII. Então não é um trabalho, você quer montar uma genealogia, não, com isso você consegue montar uma estrutura de poder, de representação social, que ultrapassa a colônia, vai para o Império e chega na República. Tá? As fazendas de café faliram, mas as pessoas não faliram. As pessoas continuam com suas relações sociais, as maneiras de produzir são diferentes, mas esta permanência prossegue. Então, é muito importante você trabalhar com fazendas de café. Agora, Eduardo, você parte, por exemplo, quando você começa a fazer, como você fez esse trabalho, você parte da estrutura arquitetônica, obviamente, para você entender a riqueza daquele proprietário rural. Mas eu fico assim, muito curiosa com relação aos utensílios, ao mobiliário. Como é que você vai inventariando isso e chegando à conclusão de que essa pessoa tinha muito dinheiro, ele tinha um estilo sofisticado, ou ele era mais pelos inventários. Mas assim, com relação ao mobiliário, o que te chama a atenção? Pelo mobiliário você não teria como, eu teria que te mostrar no papel, mas a riqueza normalmente você não expressa só no mobiliário, mas em coisas que vocês às vezes passam, entre aspas, batido. Um faqueiro. Né? Uma mesa pode ser comum a 4 fazendas. O que vai destacar dessas 4 fazendas? Qual o faqueiro que ele usava? Qual o serviço de copos? Então, esses detalhezinhos, o recheio, é que vai dar a noção da riqueza à pessoa. Porque se você for pegar o século XIX, todas os inventários, é uma mesa elástica. Porque uma mesa elástica é uma mesa que você pode botar para 4 pessoas e aumenta para 8, para 10. Ok, o que tem em cima dessa mesa? O que importa não é o mobiliário, é o que está sobre o mobiliário. Então, por exemplo, tem um belo armário. Você vai encontrar em 4 fazendas, 6 fazendas,
Porque o mestre marceneiro pode fazer, como pode comprar do Rio de Janeiro, mas sempre com um modelo de época. Quer dizer, os móveis, mais ou menos, representam a moda da época. Aí diz, ok, agora abriu a gaveta, o que tem na gaveta? Ah, não, tem uma colcha de damasco. Opa, parou, já está ficando interessante. Entendeu? Ah, não, tem uma colcha de chita. Então, sinto muito, segue o jogo. Então, não é só isso. Então, com isso, você começa a fazer uma representação social muito também. Tive a sorte, a bênção de pegar o inventário da primeira metade do 19, que ele tinha vários filhos menores. Então tem um cuidado muito grande, porque ele tem vários filhos menores. Então a descrição dele, da casa, ele quebrou com vários paradigmas de como era uma representação social rural na primeira metade do 19. Mas esse que eu estou falando não é o armário, não é a mesa, é o que está sobre a mesa, o que está dentro do armário. É isso que a gente presta atenção. Aí você quer ver quem era rico? Não, se você for ver quem era rico, você vai ter outras junções, inclusive em termos de escravaria, em termos de relações de poder com o local. Quer dizer, você sai daquele núcleo. Entendeu? Eu digo um rico sofisticado, né? Sofisticado. Você parece que está preocupado. Você não está preocupado com a colcha da máscara, não estou preocupado com o faqueiro. Eu estou preocupado em identificar uma pessoa que pode me levar a conhecer o século XIX de outra maneira, que através dele eu posso chegar a uma pessoa que não tem o mesmo sobrenome dele, mas é ligado a ele. Tá? Um exemplo, vamos botar 12 confidentes, José Regente Costa. Quando eu puxei o José Regente Costa, eu puxei simplesmente, ele é tio do Marquês de Valença, e isso na historiografia não aparece. Apareceu como? Você estudando a genealogia, estudando e puxando. Porque eu puxei por onde? Puxei pelo pai do Estevão, porque ele era o comandante do regimento de cavalaria, segundo regimento de cavalaria da comarca Rio das Mortes. Eu digo, opa, isso é rico, então vou trabalhar. Aí você monta a teia social, a rede de sociabilidade, aí você consegue entender todas as texturas, as contratexturas de poder, de representação social. Se você for trabalhar com Breves, você vai ver isso tranquilamente. Breves é uma pessoa, entre aspas, que não tem ligações, mas é umas ligações imensas. Né? Então, não é a casa que a gente tem que fazer, é simplesmente trabalhar a representação social. As redes de sociabilidade que são criadas e que mantêm o império. E quando o império cai, ele se mantém no poder. Então, como é que faz essa passagem? Como é que ele se mantém? Então, é isso que eu estudo, é isso que eu trabalho. Então, dentro disso, a representação social, as moradias são muito importantes. Não para serem as moradias pelas moradias ou então pela sua representação social, mas para serem os caminhos para você conhecer, entendeu? As redes de sociabilidade montadas para sustentar politicamente o Império e depois a República. Você citou, no caso, a louça. No caso, uma louça personalizada, né, com o brasão da família, né, isso tudo te leva a concluir que era um rico sofisticado.
Agora, com relação às pinturas, isso também demonstra um nível cultural? Mais que a louça. Porque a louça, de repente, virou... Ou todos se retratavam? Não, aí que tá. A louça vira uma marca registrada porque você é barão. Então, isso virou uma marca registrada. As pessoas utilizavam nas suas louças, louças brazonadas. Quando você faz uma pintura, vou destacar uma, por exemplo, da Fazenda Paraíso, que é do Visconde Rio Preto, ou de uma Fazenda do Resgate, você está dando uma expressão de valor que, graças a Deus, se manteve, entendeu? Que mostra que ele é uma pessoa que tem um poder de dinheiro superior aos demais. Então, quando você vai trabalhar com o Manuel de Agavalinho, com o Visconde do Rio Preto, você fica assustado com o tamanho da sua rede e do que do que implicava. Então, essas pinturas são mais ou menos, muitas chamamos de chinesas, é muito engraçado isso, mas são todas de representação social, que nos faz chamar a atenção, tocar um alarme. Opa, vamos prestar atenção nesse cara aqui, não vamos passar o tiro. Porque a louça, principalmente depois que começa a decadência do Império, e ele, para sustentar politicamente o Império, começa a dar tiro de barão para outra direita, a maneira das pessoas que se representarem era fazer a sua louça monogramada, ou então fazer os seus copos, seus serviços, serviços de água, vinho, né? Mas o mais importante é quando a casa tem uma representação. A casa é decorada. De que maneira ela é decorada? Por exemplo, quando você vem para as chácaras urbanas, o que conta? O número de empregados que tinham uma chácara urbana. E quais são as funções. Então, quando você vê uma casa, a casa fala para você, fala para o historiador. Fala de diversas maneiras, não fala de uma maneira só. Não é uma coisa direta. Uma grande fazenda rural, ela não fala para você só o trabalho, fala tudo. Você consegue trazer todo tipo de dimensão. Uma coisa que, infelizmente, eu nunca consegui pegar foi cartas de amor. É engraçado isso, você não acha carta de amor, você não consegue namorado para namorado, noiva para noiva, você não, eu acho que as famílias somem com isso, entendeu? Mas é a única coisa que eu não consegui. O resto a gente consegue várias coisas de fazendas falarem através dessas representações sociais. Por exemplo, bandas de música de escravos, eu achei duas, uma em Valença e a outra em Bananal. Bananal chama do tio Antoniquinho. Gente, você sabe botar uma banda de música? Com os escravos, né? Os escravos, quanto custa isso? Então, esses tipos de informações nós trabalhamos, mas para uma determinada finalidade, para um determinado destino. Não é estudar somente a fazenda. Ao estudar a fazenda, nós vamos estudar o império. Tá? É isso que é importante. A fazenda, através das fazendas, do estudo das grandes propriedades rurais, fluminenses, ou paulistas, ou mineiras, nós vamos conseguir trabalhar o Império e de que maneira o Império conseguiu se manter num momento que vai de escravidão, que vai acabando. Por exemplo, eu peguei um documento que é um livro de escravos, de compra e venda de escravos em Rio dos Reis, é muito... Eu não gostei, porque você, na verdade, você está trabalhando já com brasileiros. Em 1879, os escravos são brasileiros. Você tem mulato, mas brasileiros. Então, você já está escravizando brasileiros. Então, como é que se consegue se manter? Como é que isso se estrutura? E há casas senhoriais, tanto urbanas quanto rurais, nos permitem ter acesso a essas diversas informações para construir o Império. Nós estamos trabalhando para construir o Império. E a casa faz parte da representação social do Império, tanto rural quanto urbano. Então, trabalhar as casas não é uma coisa... vamos trabalhar para mostrar como era bom o meu avô barão, como eles viviam bem. Não viviam bem, tudo bem, é uma sociedade excludente, uma sociedade escravocrata. Tem todos esses defeitos, mas ela, nos seus inventários, nas descrições, pelo tamanho das casas, por tudo, nos dão várias mensagens de como o Império se manteve. É por isso que a gente estuda, por isso a gente trabalha com diversas regiões. Quem sabe agora a gente consegue um bom exemplo,
agora em Sumidouro para fechar Vale do Paraíba e pegar agora a parte mais de Serra Acima, essa parte de Sumidouro. Por exemplo, York Green pintou diversas fazendas aqui na região de Aparecida, que é era distrito de Cantagalo, né? Aparecida não. Sapucaia, por exemplo, você tem a Monte Café, que foi toda fotografada pelo Marco Ferrez. Isso. É Monte Café. Então você tem... Eu acho que Aparecida é de Sapucaia. né? Então você pega uma fazenda que foi toda fotografada pelo Marco Ferrez. Isso é um documento histórico. Também a gente tem registro. Tem registro, mas cadê esse registro? Ninguém conhece. Agora, quando você falou que a casa é como um texto, né? Você vai lendo e vai entendendo. Vou traduzindo. Você encontra bibliotecas? Já achei duas na primeira metade do 19, iluministas. Uma delas... A maioria dos livros, possivelmente em francês, né? Porque a gente não tinha uma literatura na época. Você tem muito livro em português. Livros muito portugueses são mais livros de religiosos. Ah, sim. Mas no do Luiz Gomes Nogueira, em Bananal, eu achei uma Armitage, história da independência do Brasil. Porque ele foi guarda de honra, ele estava presente no Ipiranga. E ele era traficante de escravos. Porque são raras as obras. Não, são raríssimas as bibliotecas rurais. Raríssimas. Mas a maioria deles são livros religiosos. Ah, sim. Ou então livros em francês. Tá? Mas essa moda de livro francês veio até há pouco tempo. Alguns lugares eu fui, a Vida de Napoleão, tudo em francês, e os caras desesperados. Não, a biblioteca não vale mais nada. Isso aqui já... Ninguém mais quer saber de Napoleão, ninguém mais quer saber de francês. Mas, principalmente no século XIX, era muito comum você ter esses textos em francês. Você tem uma representação social, por exemplo, várias óperas eram encenadas primeiro na Europa e para o Rio de Janeiro. E as pessoas iam à ópera. Então você tem um ambiente rural e grandes proprietários tinham a sua casa nas cidades. Era comum você sair da fazenda e ia na época das festas, Natal, você tinha um casarão na cidade. Então, você tinha as duas representações sociais, a urbana e a rural. Agora, de todo esse trabalho que você fez até hoje, né, dentro dessas fazendas, o que você viu assim, que mais te surpreendeu? Ou que você já conhecia e conseguiu localizar? Eu nunca deixo de ficar louco com o Vilaronga da Fazenda do Resgate. Toda vez que eu olho aquilo, eu fico assim, quem foi o louco, entendeu? Graças a Deus foi fazendeiro que deixou o Vilaronga fazer o que ele fez, né? Fazer as decorações. Ele é um pintor o quê? Italiano? Ele é espanhol. Morreu em Valença. Ele visitou pintar fazendas de café. Ele tem uma pintura na Fazenda Paraíso, que é praticamente um salão inteiro que ele desenhou toda a Baía de Guanabara.
Você tem toda a Baía de Guanabara aqui no salão. Então, esse tipo de representação social é muito rica, mas eu reputo as que tem na Fazenda Resgate, em Bananal, como assim as coisas que até hoje me impactam. Eu estive ontem lá, hoje nós estamos aqui de sexta-feira, ontem eu estive lá, eu conheço a Fazenda Resgate desde 1990, eu nunca deixo de ficar admirado como uma pessoa teve essa ideia de decoração numa sociedade escravocrata. Outra coisa de representação que é muito importante são as fotografias dos proprietários, das cartes de visite. Uma coisa que nós sempre vemos como representação é muito interessante. Se vocês acharem a carta de visite do distribuidor, por favor, se ninguém quiser, pode mandar para mim, por favor, que eu agradeço. Tem muita gente que joga fora. É outro nível de sofisticação. É outro nível de sofisticação. Ontem achei uma que foi feita do Pedro Luiz Pereira de Souza, que foi presidente da província da Bahia, foi político, feito em Paris. É muito comum você ir a Paris. Né? E você tem toda uma representação social. Eu conheço uma pessoa em Friburgo que tem uma coleção da família dela, Leila Lopes. Você quer me apresentar? Posso te passar para ela, ela tem maravilhosas. Não, porque isso é importante, você inclusive, se ela permitir digitalizar, guardar. Entendeu? Porque a gente brinca que colecionador, a gente tem uma dúvida, se o colecionador morre, quem é a primeira coleção ou o defunto. Tá? E essas coisas são importantes para a memória do país, por exemplo, você digitalizar e entregar numa instituição. Sabe? Porque depende se perde um descendente, não interessa. Cansei de ver isso, entendeu? As pessoas vão e... não interessa, entendeu? Papel velho. Isso é Brasil, gente. Isso é a história do Brasil. E tem coisas que, se você pega em família, você pode trabalhar naquele microfamília e você consegue jogar para um império, jogar para uma república.
Agora, Eduardo, Sumidouro tem várias casas, séries de fazenda ainda, né? A sua é uma delas. Como é que você vê essa questão da preservação dessas casas? Porque patrimônio histórico rural, nenhum deles é tombado, né? Eu não entendo, eu não me aprofundei nisso, mas parece que existe uma dificuldade de tombamento de um patrimônio rural. Você é advogada, não sei se você... A fazenda de café que foi tombada foi a do Resgate, histórica. Acho eu. Não posso aqui, no Vale Paraíba Fluminense. Acontece que eu não posso falar pelo IPHAN, da política do IPHAN. Acontece que, no decorrer, principalmente quando chegou o século XX, nas sucessões familiares, essas fazendas ficaram muito descaracterizadas. Sim. E isso influencia muito no seu tombamento. Claro. A maioria, então, né? A maioria. Então elas ficam descaracterizadas. Eu tive uma sorte, essas coisas que... Eu fui em 97 para Minas Gerais, conheci uma fazenda de Engenho Velho dos Cataguases, que ainda era toda do século XVIII, porque o dono não frequentava a fazenda. Ele morava em Barbacena, ia lá trabalhar e voltava para casa. Então aquilo ficou, entendeu? Intacto. Mas a maioria deles, as pessoas ficaram pobres e teve divisões de família que levaram as pessoas a viverem, você sabe, no início vendendo lenha, depois gado leiteiro, quer dizer, foi uma situação mesmo de se manter. E uma casa dessa é cara, gente. Isso não é pouco dinheiro você manter um telhado desses. Eu acabei de ver a Fazenda da Grama, que foi de Joaquim Breves, os maiores fazendeiros de café, o maior fazendeiro de café do século XIX. A casa está em ruínas, acabou. Levantar uma casa daquela é só uma instituição ou um doido. Ou um ou outro. Pessoa normal diz, acabou. Encerrou porque a casa está caindo. Então, essas fazendas vão caindo pouco a pouco, não só por causa do patrimônio histórico, porque você não tem uma tradição no Brasil de manter patrimônio histórico. Guardar uma memória. E fora isso, isso é custoso. Manter uma casa dessa é um custo imenso, entendeu? Muito pesado. Ainda mais quando essas telhas ficam porosas. Começa a chover dentro. Como é que você faz? Quanto custa mexer num telhado desse? Também vocês estão acostumados com um nível de conforto que exige um banheiro já dentro da casa. Exatamente. Né? Aí tem que fazer um banheiro. Entendeu? Tem que fazer um banheiro. Aí você mexe no... Você não vai lá fora no banheiro. Em julho, dá um piriri, entendeu? 2 horas da manhã, vai lá para a casinha. Tem um conforto. Tem um conforto. Então, realmente, eu conheço muitas. Uma que assim, mais me impressionou foi a Fazenda São Marcos, em São Sebastião do Alto, que pertenceu ao Cantagalo, né? Uma casa assim, muito bem preservada, sabe? Um luxo, mas com aquele conforto que a família que exige. Porque senão você não vai mais lá e você abandona. Não, e fora isso você tem as sucessões, aí começa a vir, aí a casa fica para 3, aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, aí vem... Essas casas fazenda, na verdade, vou te falar uma coisa, para muitas pessoas é um estorvo. Então, por isso que acontece. Muitas vezes os caras chegam, pessoas, e olha, eu tenho uma pessoa que tem que fazer de café, mas eu quero vender os baldrames. Então, vende a casa, mantém o terreno para a sua criação, vende a casa e a pessoa desmonta a casa inteira. Quer dizer, então, onde está o IPHAN nisso? Como é que o IPHAN... O maior patrimônio da União está no Rio de Janeiro. Você imagina o IPHAN ter que cuidar do tamanho do patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro. Não dá conta, né? Não tem como. Porque, na verdade, nós somos capital do país desde 1765. Você fala das igrejas barrocas de Ouro Preto e as igrejas barrocas aqui no Rio de Janeiro. Como é que você vai cuidar disso? Como é que você vai orientar? Como é que vai ter padre para tomar conta? Inferno total. Não tem. Você tem que ter uma estrutura de uma instituição como o IPHAN, que é seríssima, é excelente, triplica, quadruplica
Porque não tem, no Rio de Janeiro, você não tem como dar conta de tudo, gente. A gente conta com pessoas como a sua família e muitas outras que adquirem esses imóveis, podem mantê-los, né? Mas outras não têm condições, não é condições. E aí vai caindo. Entendeu? E não é só o proprietário. Não é só o proprietário. Tá? Você tem que pensar que São João Marcos, que era tombada pelo patrimônio histórico, foi destombada para atender o interesse da Light. Você tem que pensar que várias prefeituras, entendeu? O que mais é que derrubar uma construção antiga, porque está apurrinhando, porque está no meio do caminho, porque não sei o quê, porque já é uma casa velha, tem que gastar dinheiro, se apurrinhar, então é mais fácil derrubar ou deixar cair do que cuidar. Não é só um fazendeiro, você tem que pensar que há várias prefeituras, você deve conhecer várias, e que o prefeito solta foguete. Aquela casa velha caiu. Eu digo, ótimo, não tem mais que me incomodar com isso. Não tem mais ninguém me aborrecendo dizendo que eu estou aqui e não estou cuidando do patrimônio antigo. Isso já vi vários, não é um não. Entendeu? Então, não botem a culpa das pobres, das famílias que empobreceram. Tá? É uma falta de cultura, inclusive governamental, de governos locais, de prefeituras. Não vou nominar quais, que eu não sou maluco. Daqui a pouco eu já não estou mais nenhum. Mas os prefeitos, as prefeituras que têm um patrimônio histórico, rezo a Deus, tomara que caia, pelo menos eu não tenho mais que me aborrecer o Ministério Público dizendo que eu tenho que reformar a casa, não tenho passeata na minha porta, não tem nada disso, entendeu? Padre, coitado dos padres, o padre ficou aquelas casas, aquelas igrejas antigas caindo aos pedaços, entendeu? Eles sem ter dinheiro para reformar. Então, como é que eu vou manter um telhado de uma igreja do século XIX? Quanto custa isso? Não é só reformar, quanto custa manter. E tem outras coisas também que você mostra falta de cuidado. Por exemplo, todo o registro civil estão nas igrejas. Então, é pelo humor do padre. Eu pego uma fazenda, estudo a fazenda, monto a rede de sociabilidade, e agora eu preciso da informação de casamento, morte, óbito dentro desse grupo familiar. Eu vou falar com o padre. Se o padre achar interessante, libera. Se não achar interessante, não libera. Se eu chegar em Sumidouro agora, se eu for na igreja agora, o padre pode chegar para você e não libero nada. Mas o documento é público, é registro civil do século XIX, Sumidouro, não, está dentro da minha igreja. E aí vai falar com quem? Então não é uma coisa da fazenda, não é uma coisa das famílias, é uma mentalidade de caco velho, que eu chamo, esse caco velho, porque eu já escutei várias vezes, aquele caco velho, joguei fora. Aquele caco velho, joguei fora. Então é a mentalidade do caco velho. E tem a falta de memória. Então as pessoas não têm esse costume. Então é por isso que as pessoas gostam, vão deixar de estudar história, vão deixar de estudar filosofia, vão deixar de estudar sociologia. Claro, você não começa a pensar o país, não começa a discutir o país, não começa a ver como o país chegou agora. Entendeu? E com isso, a memória nacional e entender o país é muito importante para nós entendermos o Brasil que nós estamos vivendo, ou o Brasil que nós vamos viver. Não é uma coisa de diletantismo. Né? Porque eu já escutei várias vezes, você gosta de trabalhar com elite, você gosta de fazenda. Eu gosto de fazenda, eu quero entender como esse país não explodiu. Essa é a minha estudo, entendeu? Como um país escravocrata que agora não explodiu, era para ter explodido. Entendeu? Você tem 20% de elite, 80% mandando. 20% manda, o resto obedece. Como é que isso se mantém, gente? Então é isso que eu estudo. E você estudar fazendas, estudar a propriedade rural, o mandonismo, como as pessoas se representam, é um dos caminhos possíveis para você entender isso. Tem vários caminhos, eu escolhi esse. A Fazenda São Lourenço conservou os terreiros de secagem de café, os currais de pedra, a roda d'água e vestígios do engenho de cana, café e milho. A casa de vivenda tem o seu estilo arquitetônico muito bem conservado.